Estamos apresentando Brasil Agro. O futuro das cooperativas agropecuárias passa por ações como a da FECOAGRO Leite Minas. Como federação, ela representa mais de 100 mil cooperados no estado de Minas Gerais. A FECOAGRO deu força, fortaleceu e gerou uma vontade muito grande nos líderes de aglutinar, de fazer gestões no Congresso Nacional, no Ministério da Agricultura, na defesa do produtor de leite, na defesa e no fortalecimento do cooperativismo de leite em Minas Gerais. Fortalecer a nossa OCB. E hoje nós estamos cada vez mais unidos. OCB, nossa mãe, como organização, a OCENG e a FECOAGRO juntas para defender o produtor de leite. Defender contra o quê? Defender contra importações desnecessárias de leite que chegam em momentos inoportunos. Nós sabemos que se a importação for diluída, ela não pesa no mercado, ela não gera um excesso de oferta e derruba o preço. Mas quando ela é concentrada, ela é muito ruim para o produtor e a FECOAGRO tem como bandeira defender que o produtor tenha uma receita, tenha uma remuneração digna pelo seu produto, que é o leite. E por que leite? Porque leite é a atividade que mais fixa o homem no campo. É a atividade de caráter social mais importante e é a maior geradora de emprego desse país hoje. Nós geramos inúmeras vezes mais que a indústria automobilística, por exemplo. O leite são em torno de 3,5 milhões de propriedades rurais por todo o Brasil. Minas Gerais, no nosso caso, 27,5% da produção nacional vem de Minas. A FECOAGRO Leite Minas, eu imagino que o nosso federado, o presidente da cooperativa que é filiada à FECOAGRO, está feliz sim. Nós somos hoje uma entidade viável, nós temos condição financeira de crescer, que cada um faça a sua contribuição, mesmo que pequena, média ou aquele que pode fazer uma contribuição maior. As nossas reuniões acontecem de maneira virtual, muito participativa. Então eu vejo que há um crescimento da federação e hoje nós estamos atrás de novas federadas, novas cooperativas que vão ser conquistadas para participar, tanto da FECOAGRO Leite Minas, como do grupo de compras das cooperativas de Minas Gerais, que é uma intercooperação que já está acontecendo. A cooperação é um gesto humano e na relação do dia a dia as pessoas cooperam umas com as outras. Quando nos referimos ao cooperativismo, esta máxima se refere ao empreendedorismo, a capacidade de propor negócios e articular para que esses negócios atinjam os seus propósitos. A FECOAGRO Leite Minas é a intercooperação que acolhe, fortalece e desenvolve. Nesse sentido, é uma oportunidade que as cooperativas singulares e as cooperativas centrais têm de se articularem enquanto instituições para que os seus pleitos alcancem os seus propósitos. A FECOAGRO Leite Minas surge inicialmente com o propósito de representação social, política, institucional e também de gestão. Sabemos que as cooperativas entregam mais para a sociedade do que as empresas comerciais. Porém, nós não podemos desvincular essa entrega social com a capacidade de competição. Então as cooperativas, ao meu ver, enfrentam atualmente esse desafio de vincular a sua gestão enquanto princípio, enquanto doutrina cooperativista, com a capacidade de disputar mercado, de oferecer algo diferente no mercado e também sobreviver economicamente. E ao longo da história, o cooperativismo conseguiu sobreviver a diferentes crises, a diferentes contextos econômicos, sociais. E atualmente, com a pandemia, o cooperativismo se mostra cada vez mais forte. Nesse sentido, a FECOAGRO Leite Minas tem como propósito principal ter mais cooperativas, representar o cooperativismo agro de leite e principalmente levar a nossa bandeira para diferentes segmentos. E a FECOAGRO Leite Minas, diante desse contexto de adversidade, diante de um contexto de importação de leite em pó, diante de um contexto de dificuldades econômicas das cooperativas, em busca de um crédito mais barato e de longo prazo, em busca principalmente da bandeira em que os governos adquiram o leite, que seja fluido, que seja em pó, das instituições regionais, é que nasceu essa iniciativa e através dela tem demonstrado ser uma opção que fortalece cada vez mais o cooperativismo do Estado. O fortalecimento da cadeia leiteira
é fundamental e necessário, principalmente para superar momentos de grandes desafios. Posso afirmar que a FECOAGRO é uma das principais entidades que atuam, em conjunto com a OCB e a OCENG, na linha de frente de negociações com o MAPA, Congresso Nacional e Assembleia Legislativa, para defender os direitos, valorizar a atividade leiteira e fortalecer as cooperativas. Como diria Charles Gide, o cooperativismo é a suprema esperança daqueles que sabem que há uma questão social a resolver e uma revolução a evitar. Somos um modelo de negócios eficiente e diferenciado, que investe no social através dos resultados econômicos e que, acima de tudo, coloca em primeiro lugar as pessoas e suas reais necessidades. O cooperativismo brasileiro, de uma maneira geral, é um grande gerador de trabalho e renda, mais do que emprego. Porque emprego é aquela questão do salário, do registro em carteira, a pessoa que tem carteira assinada e tem um emprego garantido. Isso já é grande no cooperativismo. Hoje nós geramos mais de 430 mil empregos com carteira assinada dentro das cooperativas brasileiras, das mais de 5.300 cooperativas espalhadas pelo Brasil. E, de uma maneira muito especial, o grande gerador são as cooperativas que lidam no setor agropecuário, as cooperativas agroindustriais, as cooperativas que transformam os produtos agrícolas em alimentos e que levam isso ao consumidor. Então, são 430 mil empregos diretos, mas se considerarmos a capacidade geradora de empregos na cadeia onde a cooperativa está inserida, isso pode se multiplicar muitas vezes. Nós monitoramos essa informação, conseguimos trazer isso a tempo relativamente curto de atualização e podemos destacar que é um dos poucos setores da economia brasileira que nesse ano passado, de 2020, teve um crescimento expressivo no número de postos de trabalho oferecidos, onde a maioria dos setores, mesmo ligados à agroindústria, se estabilizaram e até declinaram o número de empregos. Nas cooperativas, esse trabalho foi mantido e foi até acrescentado. Então, eu considero que nós temos marcos legais importantes. A Constituição brasileira tem pelo menos 6 artigos que tratam e protegem diretamente o movimento cooperativista e o ato cooperativo. Então, os marcos referenciais do cooperativismo são muito bons no Brasil. Nós não podemos desprezar isso. Em alguns setores especificamente, como o crédito, nós temos legislações já próprias, bem evoluídas, na área do trabalho, na área agropecuária, nós temos algumas leis mais específicas também que são razoáveis. A grande ação nossa muitas vezes propor emendas e propor adicionais a esses processos de lei que ainda possam melhorar e modernizar o que está colocado aí. Dar possibilidade de adequação a uma nova realidade da humanidade. Então, nós temos trabalhado muito nesse sentido de aperfeiçoamento dos marcos legais regulatórios. Muitas vezes o nosso trabalho é silencioso e não é do ataque, não é de fazer as novas leis ou novas legislações, mas sim de defender a posição já estabelecida do cooperativismo. É garantir o adequado tratamento ao ato tributário, não permitir que a cooperativa receba dupla tributação, é garantir que algumas ações externas que vedam o trabalho de cooperativa não vinguem. E como o cooperativismo tem participado em muito da economia, tem tirado alguns espaços. E os lobbies e as pressões estão permanentemente tentando nos sulapar ou ganhar uma beiradinha de vantagem em cima do cooperativismo. Então, o nosso grande trabalho é no ataque, sim, fazer
reformas de evolução, mas é principalmente na defesa dos interesses fundamentados do cooperativismo brasileiro. A FECOAGRO Leite Minas construiu uma voz importante no cooperativismo do leite e foi criada para ir além e fortalecer a cadeia do agronegócio do leite mineiro. Um contexto novo como a pandemia, o cooperativismo foi um segmento que soube lidar bem. Por quê? O alimento, a produção não pode parar. Então, quando havia um lockdown na cidade, o campo não podia parar. O campo não podia parar de produzir arroz, feijão, soja, milho. E leite não parou nem um minuto, porque a indústria de leite não pode parar. Ou leite ou queijo são produtos perecíveis. Então o leite está chegando, ele tem que estar saindo via queijo, tem que estar saindo via leite ou HT. O que a pandemia também nos ensinou? Que a gente precisa também olhar o próximo. Então nós do cooperativismo de leite, muitas vezes agora tiramos investimentos nossos de marketing, de propaganda, para investir no social, para levar muitas vezes uma cesta de alimento para aquela família que está desempregada neste momento. A intenção nossa é levantar a autoestima daquele líder, explicar para ele que ele tem que estar próximo da base, que ele tem que estar próximo do produtor, que ele precisa motivar esse produtor, que ele precisa conversar com o jovem, que ele precisa pensar numa sucessão rural com o crescimento da propriedade e que o pai precisa passar para o filho informações e motivações para ele suceder e suceder com qualidade. A FECOAGRO tem um mecanismo de captação de recursos. Esse mecanismo, principalmente, é pela contribuição de cada cooperativa, levando em consideração a quantidade de leite captado diariamente. Existe uma contribuição proporcional à capacidade ou à quantidade captada de leite. Os custos são reduzidos e as cooperativas que ainda não estão na FECOAGRO Leite Minas deveriam estar, porque a atuação nossa ela tem como principal propósito não deixar nenhuma cooperativa para trás. Nós representamos todas as cooperativas agropecuárias de leite do Estado e queremos fazer com que esta união, que é feita a quatro mãos, evidentemente, surta efeitos diferenciados, seja na esfera social, de representação do próprio cooperativismo, seja na esfera política, levando em consideração que nós temos várias lideranças no cooperativismo de leite que têm acesso ao legislativo estadual, ao federal, aos diferentes órgãos governamentais e também a dimensão gerencial. Nos preocupamos principalmente com a sucessão, seja a sucessão nas cooperativas, seja a sucessão familiar e também com a capacidade de gestão, de entrega de resultados. Então, se nós temos o cooperativismo enquanto doutrina, o dever ser, nós também temos a ciência, que é o ser, o que é de fato. Então, nesse sentido, a FECOAGRO ela se propõe não tão somente a representação institucional política, mas também de gestão, preparando as cooperativas, discutindo temas que são comuns a todas elas, para que dessa forma elas se fortaleçam e dessa forma elas consigam atuar não somente com a cooperação, mas também com capacidade de competir e disputar mercado. A FECOAGRO já obteve grandes conquistas para suas representadas e para o setor leiteiro, como, por exemplo, aproximação e melhor representação junto a governos e entidades para dar mais forças às cooperativas. A proximidade com o SENG e com o CB também fortaleceu a luta em prol da liberação de crédito de PIS/COFINS ou sua utilização como garantia para linhas de crédito às cooperativas, assim como a criação da CCGC, o Consórcio Central Grupo Cooperativo, que é um grupo que possibilitou a compra de insumos em maior escala, proporcionando uma melhor condição de compra de insumos para as cooperativas associadas. Ao sistema OCB, que nos representa em âmbito nacional também nessa seara. Especialmente temos monitorado a questão da importação do leite, do aumento do milho e soja, que impactam muito no preço do produto, além de acompanhar as tratativas ligadas a linhas de financiamento, tributação, estímulo ao consumo interno do leite, entre outras iniciativas. Vale destacar ainda nosso trabalho no Conselheite,
Conselho Paritário Produtores e Indústrias de Leite de Minas Gerais, um fórum que fortaleceu sobremaneira o setor em Minas, especialmente nesse relacionamento entre produtor e indústria, oferecendo, inclusive, de maneira inédita aqui em Minas, a calculadora do leite, uma ferramenta que disponibiliza o valor de referência do leite para auxiliar nas estratégias cotidianas do segmento. É um produto que nós temos que estar permanentemente trabalhando para achar o ponto de equilíbrio, para achar boas referências e inteligência de mercado, para viabilizar principalmente o pequeno produtor. O pequeno produtor que é ligado a um processo de produção muito familiar e que muitas vezes não tem escala para diluir os custos fixos e que ele permanece na atividade, mas com nível de rentabilidade muitas vezes negativo, mas ele acaba não conseguindo sair desse processo. Então nós precisamos investir muito em tecnologia, em inovação, em novos modelos de organização para viabilizar esse nosso pequeno e médio produtor, que é característico das nossas cooperativas e que hoje só sobrevivem porque ainda existem as cooperativas dando essa atenção a eles. A FECOAGRO acredita que nenhuma cooperativa pode ser deixada para trás e representa a essência da cooperação entre cooperativas. Então, quando um presidente tem uma reivindicação, junto, por exemplo, ao Ministério da Agricultura, é via FECOAGRO que é levado. Então, quando aumenta as importações, quem vai lá defender, conversar com a ministra da Agricultura, sou eu e os nossos conselheiros da FECOAGRO, para defender uma tese que isso não é bom para o setor. Isso gera desemprego no Brasil. E o cooperativismo, ele é 100% correto com seus tributos. As cooperativas geram empregos de qualidade e pagam impostos onde atuam, né, na compra, na venda do leite, na distribuição. Só com a atividade com o cooperado que o cooperativismo é isento de imposto de renda, né, com a atividade entre o cooperado e a cooperativa. Mas em todos os momentos a cooperativa ela compra e vende com nota fiscal. Então ela estimula o crescimento. Onde tem cooperativa, o município está crescendo. O que a FECOAGRO também defende para as cooperativas? Defende taxa de juros mais acessíveis, taxa de juros para investimentos mais acessíveis, para que a gente possa modernizar as nossas indústrias, modernizar as cooperativas para elas terem melhor condição de competir. O cooperativismo é a maneira mais inteligente de quebrar a aspereza do capitalismo. Então, assim, é o novo momento do mundo hoje. A gente já viu vários tipos de regimes, mas o cooperativismo é aquele que tem que olhar todo mundo e todo mundo tem que crescer junto. Então, o que nós defendemos é isso. Então, o nosso futuro é mais cooperativas na FECOAGRO, mais cooperativas felizes na FECOAGRO, porque a gente quer ela participativa da vida da federação. Então, nós sentimos isso, assim, por exemplo, o Triângulo Mineiro e uma parte do Noroeste já desenvolveu muito, mas nós precisamos também desenvolver outras regiões. Então, a gente tem que trazer o Norte para perto, o Sul para perto, né? A gente sabe que o cooperativismo de café avançou muito, mas por que a gente não pode misturar café com leite, como sempre teve em Minas Gerais, misturar a turma da soja, a turma do feijão, conosco do leite? Que uma coisa soma com a outra, né? Não existe leite sem ração de qualidade. E ração de qualidade chama milho, farelo de soja, soja. Então nós temos que juntar esse povo do agro. E esse agro que a gente fala, o leite não pode ser o patinho feio. Nós estamos vendo que todo o segmento do agro melhorou. E o leite precisa melhorar também. Porque é o leite que fixa a pequena família rural brasileira no campo. Nós precisamos dessa família no campo, produzindo e alimentando a cidade. O atual mundo dos negócios é extremamente competitivo. Não é pelo fato de sermos uma cooperativa que nós teremos um crachá diferenciando ou então nos blindando da concorrência. Nesse sentido, as cooperativas precisam se preparar. Preparar o cooperativismo de hoje para atuar no mercado significa qualificar as pessoas,
significa entender o papel, significa entender os agentes que estão envolvidos. Afinal, nós geramos renda, nós geramos emprego, nós geramos oportunidades. As cooperativas precisam entender que elas atuam num ambiente competitivo e elas têm ferramentas, elas têm condições de sobressaírem em relação aos demais concorrentes. E quando a gente fala sobre a sucessão, nós estamos nos referindo necessariamente sobre isso. Nós precisamos entender que hoje as pessoas que estão ocupando cargos nas cooperativas, nas propriedades, essas pessoas elas vão passar adiante o seu legado. E os jovens que estão agora entrando no cooperativismo e nas atividades precisam se preparar. Os desafios de ontem não são os desafios de hoje, não serão do futuro. Um grande desafio da FECOAGRO Leite Minas e das cooperativas é preparar o cooperativismo para o mundo que ainda nós não conhecemos. Para o futuro, estamos trabalhando para garantir a estabilidade do preço do leite, o fortalecimento do sistema cooperativista, da atividade e do produtor de leite. Estamos alegres, felizes com o desenvolvimento e o sucesso da federação, da FECOAGRO. Estamos juntos, somos cooperativistas. Então, eu considero fundamental que toda cooperativa que puder estar na sua federação tem que estar na federação. Assim como a federação e as cooperativas têm que estar na organização estadual das cooperativas, que fazem parte do sistema OCB. Como a gente costuma dizer aí pelo interior, queixada fora do bando vira comida de onça. Está na hora da gente andar mais em bando, o bando da cooperação. É isso que vai trazer uma grande onda de prosperidade para o nosso país e vai fazer a gente superar as crises. Então vamos estar organizados junto do nosso setor. No próximo bloco, a Carpec agora tem uma grande infraestrutura para receber a produção de café. Fique com a gente! Brasil Agro, oferecimento FECOAGRO Leite Minas, a intercooperação que acolhe, desenvolve e fortalece. E que Filmes, nada se compara a uma história bem contada. Qual é o futuro das cooperativas agropecuárias? A FECOAGRO Leite Minas sabe. Construímos uma voz importante no cooperativismo do leite e, como federação, representamos mais de 100 mil cooperados no estado. Unimos as cooperativas de leite e lutamos pelos seus interesses políticos, institucionais, econômicos e sociais, atuando junto aos governos para defender uma posição digna para todas. Esta é a FECOAGRO Leite Minas, criada para ir além e fortalecer a cadeia no agronegócio do leite mineiro. Acreditamos que nenhuma cooperativa pode ser deixada para trás. Desenvolvemos uma rede do bem com uma experiência inédita e representamos a essência da cooperação entre cooperativas. Somos FECOAGRO Leite Minas, a intercooperação que acolhe, desenvolve e fortalece.